Episódio de hoje, com um pouco de frio, nariz entupido, falar sobre o WRC Grécia que teve. Há um pouquinho de tempo atrás, não consegui gravar semana passada, eu tenho feito cada duas semanas mais ou menos. Aí comentar rapidinho do resultado da subida de montanha que eu fiz, virtual, no NRS. E foi bem divertido, o pessoal gostou, com uma especial só. Aí eu vou pra agenda, falar sobre o Rally da Graciosa que tá chegando aí e já fica o convite para você participar. Se der tempo, eu vou falar sobre o Rally Rush Origins, que é um jogo, só que eu acho que não vai dar tempo nesse episódio, talvez deixe pro próximo. E vou para notícias, falar sobre o Oliver Solberg, uma promoção que ele teve. Tudo isso depois da vinheta. Então vamos começar com a cobertura de eventos, agora com uma chamada pro bloco. Então vou falar um pouco sobre como que foi, né, o WRC, o Aquacropolis Rally Greece. Foi a edição 69 desse rally, que é o número da sorte do Rovanperä. Tiveram 17 especiais de cascalho, basicamente, 345 km, e para mim, que assisti, parece que foi o mais difícil até agora. Pareceu ser mais difícil do que Quênia até, por incrível que pareça. Estava muito quente lá, isso inclusive borbulhou alguns ânimos. Foi o evento 69, eu não sabia, mas espero que traga um pouco de sorte. Ele deixou o espelho. My mirror, I guess, right? Yeah. They are often not lasting very long, unfortunately, on our car. As long as it's a mirror, we're fine. It's a puncture. Aí isso aqui, ó. But how? Yeah, okay, it's a puncture. But how much of an issue is he going to be only having the softs for the next two? I don't care. I'm gonna drive until the end and we're gonna see. É que o Neuville, ele furou 3 vezes o pneu. Aí na terceira vez já não aguentava mais a mesma pergunta. Ele ficou puto da cara e também o repórter chato pra cacete. Não se liga, tipo... Pô, o cara não tá afim de falar, deixa o cara, velho. Tipo, não seja chato. Parece que ele fica fazendo propósito pra dar briga, sabe? Pra ter conteúdo. Nossa, eu não gosto desse tipo de coisa. E ele tava tomando chá. I've got some water, thank you. We are from a British team, so Ele só falou que tava faltando leite. You're saying you're drinking tea? Ó. Yeah, exactly. It misses a drop of milk. I always say, oh, it has only one mode. It's flat out. Ele falou que o Then I Tanaka can só say tem he o hasn't seen the modo flat out mode. That's flare out, né? Did you know that this is the sixth? Mas foi legal, algumas entrevistas foram legais, tirando essa do Neuville, que tipo, fervilhou os ânimos, né? Mas eu dou razão pro Neuville. Tipo, pô, deixa de ser chato, né, cara? Perceba o ambiente, né? Não seja chato. E, bom, o Ogre, comentando, né, que ele deixou o espelho aqui, né? Aqui, ó. Just ripped off his wing mirror there on the banner arch, and he's looking a little bit messy here as well around the donut. Paf. Acontece, né? E o Gabriel Morales, que é um brasileiro, lembra que eu vou deixar o cardzinho aqui pra você clicar e... Desse lado? Desse lado aqui, o cardzinho pra você clicar, pra você ver a entrevista que eu fiz com ele. O Gabriel Morales, ele é um brasileiro, que ele foi navegador, né, ano passado na categoria Júnior. E esse ano acho que também uma ou outra, não lembro. Mas agora ele está na categoria 2 como navegador. E eu tava assistindo quando ele apareceu, eu fiquei até surpreso, que eu não sabia. Aí eu vi lá, eles fizeram a cobertura completa da SS1, da Especial 1. Aí de repente eu vi lá o Bruno Bulassi, que eu sabia, opa, esse era o piloto do Gabriel, né? Daí Gabriel Morales, olha o cara. Legal. Então, deixar o cardzinho da minha entrevista com ele. E daí, sexta-feira, começou, né? Explodir pneu pra tudo que é lado, né? E perdeu o pneu, o Sescs, o Neuville, de todo mundo, né? A Grécia tava destruindo os pneus. Inclusive, fazendo o paralelo com o evento virtual que a gente teve oficial, né? Paranaense, que também foi na Grécia. Eu acho que o nosso tava bem menos punitivo no virtual do que o rally real, né? Que estourou muito mais pneu, pelo que eu vi. Muito mais punitivo. E o Neuville, dessa vez, ele foi bastante vocal e público ao comentar que ele não está gostando do novo patrocinador, da Hankook, que é o novo patrocinador de pneus, né? Ele falou assim, e o Rovanperä também, né?
Só que, assim, dando a minha opinião, o que parece, né, sobre isso. Isso tem um viés, né? Justamente os dois que esse ano, não que eles estejam indo mal, mas eles não estão indo bem como no passado, né? Pode ser por causa do pneu? Pode, mas não necessariamente porque o pneu é ruim, e sim porque eles não estão se adaptando com um pneu diferente. Às vezes, para outros pilotos, o estilo de pilotagem deu certo, e às vezes para ele, no Vil e o Rovanperä, o estilo de pilotagem deles não combinou. Então, tem muito isso também, né? Tem que levar uma opinião dessa com um grão de sal, né? Como se fala. Não sei, pra mim pode ser também desculpa, né? Porque os outros estavam com o mesmo pneu e estouraram menos pneu que o no Vil, né? Então, é uma questão de adaptabilidade também, né? E já no sábado, todo mundo acabou escolhendo pneu duro, e no domingo todo mundo escolheu pneu macio. O Takamoto, ele passou um pouquinho, tipo, pra ver, né, como é punitivo o rally, né, na Grécia. Não qualquer rally, né, mas na Grécia também muito. O Takamoto, ele freou uns 10 metros errado, vamos dizer. Ele começou a frear depois do que ele devia, e daí ele passou uns 10 centímetros, 20 centímetros do que devia na curva. Aí ele se prendeu na lateral, sabe, da curva e não conseguia sair, não teve jeito. Aí ele perdeu o dia por causa disso. Foi bastante punitivo, por causa de um erro bobo, assim, sabe? O Tanaka, inclusive o Tanaka, eu anotei aqui pra não esquecer, né? O Tanaka no domingo, que daí era a última especial, que ele foi comemorar, que ele foi campeão, né? Geralmente o que se faz, né? Quando se sabe que o cara vai ganhar, tal, eles param, descem do carro, sobem no carro, tal. Só que existe uma regra que normalmente não tem nenhum problema, mas nesse caso teve. Tem uma regra que você só termina o rally quando chega no ponto do controle. E os repórteres ficam antes do ponto de controle. Quer dizer, do parque depois, na verdade. Não o ponto de controle. O ponto de controle é antes. Eles param ali no ponto de controle, dão a cartela, preenchem, devolvem. Aí eles vão, comemoram, né, quando é campeão. E daí que eles vão pro parque de apoio, que fica 50 metros para frente, no caso da última especial. Porque eles já fazem a comemoração ali e tal, né? Só que assim, você tem que chegar ali para terminar o rally, senão você não terminou. E isso é assim em todo o rally, né? E o Tanaka estava com problema na caixa de troca. E os repórteres rodearam o carro e estavam esperando ele descer para comemorar. E o Tanaka assim, preciso ir. Só que ele teve que parar por causa da cartela. Aí ele entregou a cartela e tal, e ele explicando pros repórteres, putz, eu não posso parar, não posso desligar o carro e tal. Ele falou, valeu, mas eu preciso ir. Daí os repórteres não estavam entendendo, sabe? Mas foi uma situação bem problemática, assim. Mas daí eu acho que os repórteres, daí que eles entenderam, tá, daí deixaram ele passar, sabe? Mas é bem raro isso acontecer, né? Aí ele parou ali 50 metros pra frente e aí sim ele comemorou. Mas então, o Tanaka foi campeão e o Ogier ficou em segundo, né? Mas vale destacar que o Formou ficou em terceiro, um pódio bem merecido. E o Elfo, que é o favorito esse ano, né? Que tá indo muito bem, ele ficou em quarto. E o Rovanperä abandonou. Aí foi a primeira vitória da Hyundai esse ano. Não sei se eles têm chance esse ano como montadora, mas como piloto talvez, né? Mas eu acho que o Elfo tem muita chance esse ano. Tomara. Legal ver, variar um pouco, né? E vamos ver a pontuação da etapa. O Tanaka fez 30 pontos, o Ogier 27 e o Evans 17, né? Inclusive, peraí, o Formou não tinha ficado em terceiro que eu vi? Bom, não, o Formou, ele realmente, ele ganhou. Ele ficou em terceiro lugar do rally, né? Mas de pontuação ele ficou em quarto. Por quê? Porque o desempate é... Pera, eu não entendi porque ele ficou em quarto, na real. O desempate é a Power Stage, nesse caso? Realmente não sei. Se você entendeu, se você sabe, deixa aí no comentário. Pra mim que isso teria sido desempate, mas agora eu fiquei em dúvida qual que é o desempate. Bom, e a pontuação atual, só pra concluir. Jurava que eu tinha deixado o link certo. Não, deixei sim, tava carregando. O Evans está com 150 pontos. O Ogier 141 e o Tanaka 138. Tá começando a aproximar bastante. Mas o Tanaka ainda tem chance, né? E o Ogier, por estar muito bem, e ele não estava correndo total, ele estava correndo parcial esse ano. Aí ele já anunciou que esse ano ele não vai ter
as férias de verão que ele gostaria de ter. Ele anunciou no Instagram lá. Então ele vai correr mais do que ele gostaria. Por quê? Porque tá em segundo, né? Nossa, que susto que eu levei agora. Eu achei que não estava gravando, mas a câmera só tinha parado de gravar. Ufa, nossa. Ela grava até 4 GB e ela para de gravar. Só que essa câmera para filmar parado ela é boa. Então por isso que eu uso ela. Só que ela, como é para foto, elas não pensaram em fazer arquivos acima de 4 GB. Então, enfim. Eu só tinha parado de gravar, daí eu levei um susto. Mas então, falando rapidinho sobre o Hill Climb, entre aspas, né? Porque não é bem uma subida de montanha, porque não é montanha, né? Mas enfim, é uma subida. Mas eu fiz todas as características de uma subida de montanha. Tipo, é uma especial que você pode correr mais de uma vez e tal. Mas foi bem legal, o pessoal gostou. Eu também gostei bastante de correr essa aqui. Pô, e eu achei que eu tinha ido super bem. Peguei um BMW lá, tipo, era grupo B, tração traseira, extremamente agressivo, né? E difícil. Até que eu fui bem, assim, sabe? Só que como era o melhor tempo das 3, então qualquer melhor tempo entre as 3 aqui, né? Não era somado os tempos, é o melhor tempo. Então o melhor tempo tá aqui, né? Esses foram os melhores tempos. Aí, em algumas eu até fiquei em quarto, fui bem, assim, tal, mas no geral, se pegar o menor tempo de todo mundo, eu fiquei em sétimo, tipo... o Joe... Tsunami lá, o Jonathan, ele ficou 17 segundos melhor que eu e 1/10 melhor que o Lucas. Mas pô, então, mas eu deixei o link aqui, vamos dar uma assistidinha? 5, 4, 3, 2, 1, vai! 50, esquerda 5 e direita 4. Manter a esquerda sobre 60, direita 4, muito longa, abre 30, direita 5 sobre alto, esquerda 3 longa, e direita 5, e esquerda 3 longa, fecha para 2, e direita 6, extra longa, fecha para 4 longa, e esquerda 6, e direita 4, 50 sobre alto, esquerda 3, fecha, e direita 4, 100. Esquerda 2, extra longa, abre e fecha. Direita 4 longa e esquerda 2. Manter a direita sobre 20, esquerda 6, direita 5 longa, fecha. Abre, mesmo assim foi melhor, hein? 80. Esquerda 5, extra longa e direita 4. E esquerda 2, fecha. E cautela, direita 2, fecha. Esquerda 2, manter a esquerda sobre 100, sobre alto, direita 6 longa, 150, direita 5 cortar e esquerda 6 e direita 5 longa, 120, direita 6, 50, esquerda 4 fecha e direita 6 longa, abre, 60, esquerda 4 longa, cortar muito, e direita 4 longa, abre, 30, direita 4 estreita, e esquerda 4, direita 5, cortar muito, e esquerda 4 longa, 50, direita 2 longa, essa 60, curva é difícil. Cautela, não cortar. E a próxima é pior, porque ela derrapa mais ainda. Direita 2, extra Aí eu dei uma longa, derrapada. 30, cautela, esquerda 5 longa, fecha para 3, 30, direita 6 longa, sobre chegada, 80 e parar. Não, ele e o Lucas bateram no mesmo lugar no final. Mas isso foi bem difícil, hein? Mas então vai ter direto algumas coisinhas assim, além do oficial, né? Então, de graça, é só entrar lá e tal. Sempre vou deixar o link. Inclusive vai ficar na agenda, que eu vou falar em seguida. Então, agenda. Então eu vou sempre deixar essa agenda aqui, né? Sempre fica de olho, porque eu vou começar a deixar aqui destacadinho diferente, uma cor diferente os virtuais. Aí, dessa vez, esse final de semana eu deixei meio em branco, porque tava tendo muita coisa. Mas eu vou deixar sempre aqui na agenda, né? Alguma coisa virtual, amistoso ou oficial. Então, fica de olho lá. Aí, agora tá tendo o Cuesta do Arena, que é em São Paulo, se não me engano é Baja.
E vai ter o grandioso Rally da Graciosa, que eu vou falar mais agora. E daí vai começar o RPMC, o Rally Virtual, a etapa 5, que é em Monte Carlo, com muito gelo. Para seguir o estilinho da Graciosa, só que com gelo. E fica de olho que quarta-feira vai ter o briefing, às 9 horas. Então, para dar tempo, na 8h30 o pessoal às vezes estava chegando meio atrasado. Então, 9 horas acho que fica melhor para todo mundo. Então vamos lá, vamos falar sobre o Rally da Graciosa. Deixa eu começar falando sobre o mapa, que você consegue acessar tanto no site do Rally da Graciosa quanto aqui na agenda, né? Você está gravando, né? Então, clicando lá tanto no site quanto aqui na agenda, você vai aqui para o mapa, que é bastante interessante, porque você vê bastante pontos de interesse aqui. Qual que é a SS, que essa SS Graciosa aqui é a principal, né? Essa aqui. Tem até uma camiseta com isso aqui, né? Só que ela já está esgotada do ano passado. Muito bonita a camiseta. A desse ano também está muito bonita. Eu vou deixar o link. Hoje eu não estou usando porque está muito frio. Mas tem uma novidade também esse ano que vai ter... Meia novidade, porque ano passado já teve, mas esse ano vai ter mais completa, que são essas linhas gratuitas de ônibus. Se você estiver pela região, só dá uma olhada aqui no mapa, que vão ter alguns pontos. É só você entrar e falar que quer ir pro Rally. É gratuito. É um patrocínio da Aviação Graciosa. Então, obrigado pelo patrocínio, isso ajuda bastante. E ela vai deixar no início ou fim, sei lá, das especiais. São pontos estratégicos. Lugares provavelmente legais de assistir, né? Então aqui ele está passando por fora da especial. Mas você consegue ver... Agora, aqui vamos ver só as especiais, né? Então, sexta-feira já vai ter Shakedown e a SS Graciosa e a SS Dom Pedro. Eu vou com meu pai, inclusive, ele vai me ajudar a fazer uma cobertura. Vamos ver se esse ano fica mais interessante a cobertura. Vamos ver se ele me ajuda ou se a gente só fica bebendo lá, né? Não sei. Mas a proposta é que a gente vá fazer a cobertura. Então, dá uma olhada boa aqui, tem alguns lugares legais. Essa SS Graciosa tem alguns pontos de parada. Quem já passou pela Graciosa sabe que tem vários pontos de parada legais. Se você quer arriscar um pouco mais, pode ir em alguma desses hairpins aqui, esses cotovelos, né? Que dão imagens legais. Ó, tem várias paradas, né? Se você é de fora, vale a pena vir. Aqui vai ser um ponto bem legal mesmo. Mas vai valer muito a pena se você pode vir na sexta para assistir. Mas daí no sábado vão ter mais algumas, né? Então esse rally tem várias especiais diferentes para você assistir e todas têm algum lugar legal para você ficar, sabe? Tem umas que a largada é muito legal. São João, putz, eu não lembro por nome, eu sou muito ruim para nome. Puta merda. Mas qualquer coisa, só entrar no Discord ou se você tem meu contato, sei lá, manda uma mensagem, a gente se encontra lá. E também para ajudar, né? Porque estamos precisando de voluntário nesse rally. Então quem puder ajudar, manda um e-mail para mim. Se você puder ajudar, tá aqui o e-mail. Mas vamos lá curtir, vai ser muito legal. Inclusive vai ter o Rally da Regularidade, que daí esse ano eu vou participar com meu pai, inclusive. Aproveitar que ele vai estar lá. Vamos curtir lá, eu vou com de navegador para ele. E daí, para não deixar meu piloto na mão, apareceu um outro navegador, e daí eu passei para ele, consegui mais um carro, inclusive. E um cara do virtual, não sei se ele quer que eu fale, ele vai participar do Regularidade, então muito legal que o Rally Virtual já está convertendo pessoas para o Rally Real. E é isso, então bora lá. Deixar algum trechinho, sei lá, do ano passado. Bem legal. Eu ajudei com a chegada do Shakedown, fiz um monte de coisa lá. Se não, a principal da América Latina. Por quê? É um rally de asfalto e é um rally de altíssimo nível técnico. Inclusive, ano passado eu contei um caso, né? Vai até o carro, pega o papelzinho, a cartela, traz para a mesa, anota o tempo e devolve. E daí ele parte para o próximo controle. Só que ele estava a 150 metros de onde a gente estava, que ele conseguiu frear. E isso saindo fumaça do freio. E me deu dó deles, porque eu fui correndo lá e eles esperando, que eles têm tempo para as coisas. E daí eu fui lá, peguei, e daí o primeiro piloto uruguaio, né, falando sem frenagem, e eu, desculpa, de uma situação de bosta que tava. E daí eu saí correndo mais 150 metros, aí assina o papel e volta 150 metros, entrega, e daí o cara vai, e daí volta 150 metros, e daí nisso já tava vindo outro.
E foi assim os primeiros carros, que é a categoria mais alta, né? A 2. E daí aqui eu falei um pouco sobre como funciona. Esse ano provavelmente vou falar de novo, tal. Trazer alguns bastidores de como que funciona a cronometragem. Foi a primeira vez, inclusive, que eu fiz a cronometragem com o Thiago, né? Bem gente boa. Aí fomos pro Sertões, ele que me indicou pro Sertões, então valeu, Thiago. Então se vemos lá no Rally da Graciosa, hein? Review de jogos eu vou deixar pra próxima semana, que acho que não vai dar tempo mesmo, vai ficar meio longo esse episódio. Mas eu ainda quero falar sobre o Rally Rush Origins, fez bastante anotações aqui de coisa. Mas vou deixar pra próxima semana. E só agora notícias. Falar sobre o Oliver Solberg. Vamos ver se entende. We've all been waiting for is finally here. Me and Elliot will be back in the Rally 1 car with Toyota Gazoo Racing. I just want to say, a big thank you to the team for giving us the trust to jump back into the rally car. It's been a moment and a dream come true. We've been waiting for a very long time. Ele vai basicamente resumindo, ele vai voltar para a categoria 1 do WRC, então WRC 1, né? Que ele estava correndo na WRC 2 e ele estava indo super bem esse ano. Aí, tipo, não foi tanta surpresa, sabe? Porque ele estava indo muito bem mesmo. Então ele ganhou a categoria 2, inclusive esqueci de comentar, mas ele ganhou o WRC 2 na Grécia. E daí uma semana depois, assim, veio a notícia, né? Diz que na segunda-feira que ele voltou para casa, eu ouvi um podcast, inclusive, fui atrás, eu ouvi um podcast com ele. Aí ele falou que ele recebeu a notícia na segunda-feira, assim, logo depois do rally, à noite. Aí ele ficou assim, nossa, tipo, porra, vou voltar pro WC1 e tal. Ficou super feliz, né? Ele tá super capaz esse ano. E agora eu tenho alguém para torcer mais ainda no Rally 1. Porque ele era um cara que eu tava acompanhando já bastante, né? Eu tava torcendo bastante pro Formol, eu vou continuar torcendo pra ele, mas eu acho que eu vou torcer mais pro Solberg. Acho que ele é super capaz, ele é novo ainda. E ele já foi do WRC1, só que ele não estava rendendo tão bem. WRC1, talvez pela idade, não tinha tanta maturidade e tal. Aí ele acabou voltando pro WRC2, pegar mais maturidade e tal, né? Mas, porra, legal ver ele voltando. Mas é isso de notícia, assim, que eu trouxe dessa vez. Então, acho que vocês perceberam as vinhetinhas, né? Então essas vinhetinhas eu fiz com inteligência artificial, não vou esconder isso. Que eu achei que ia ficar esse tom meio cômico, meio sério, assim, que eu gosto. E a geração atual de inteligência artificial tá ficando meio esquisito, que é bem o estilo que eu gosto, então... Por isso que daqui a pouco vai ficar muito realista e eu já não vou gostar mais. Mas então, vou deixar recomendações aqui, né? Então, vou deixar uma recomendação do último vídeo que eu fiz sobre os rallies virtuais, que foi muito legal, e resultados e tal, inclusive o Rally Cross virtual, que foi muito legal, com o narrador. E aqui em cima eu vou deixar então o vídeo do ano passado, sobre o Rally da Graciosa, como que foi o meu primeiro rally grande que eu fui fazer cobertura, então tem memórias muito boas disso. Então, não se esqueça, em caso de dúvida, pisa fundo e sorria.